Geralmente isso se faz no ato de recepção da denúncia, que se afasta um prefeito, naquele momento que ocorreu ontem, não com tanta antecedência, com 80 e poucos dias. Então, nós estamos tentando repor desde aquele momento, não só agora. Nós poderíamos ter isto posto, mas em virtude das férias forenses, do final de ano, do carnaval, este é um período muito delicado para quem precisa de medidas de urgência da justiça. Doutora, e por que foi tão difícil essa liberação do prefeito? Isto assim vocês estão acompanhando os temas dessa natureza na imprensa em todo o país. É muito difícil você liberar qualquer pessoa, infelizmente isso é muito ruim para a nossa democracia, que nós estamos pressupondo, estamos demonizando a classe política de alguma maneira, a sociedade brasileira, e quando alguém é acusado de temas, um político acusado, a dificuldade em ele sair da prisão, ou um grande empresário, ele é muito maior do que qualquer outra pessoa presa. Infelizmente, o doutor Luiz Carlos Ribeiro, como um grande advogado criminalista, sabe que, às vezes, se tivesse cometido um homicídio, uma coisa ainda que chocante, não teria ficado todo esse tempo. Então, isso é um ponto delicado do imaginário da sociedade brasileira hoje, que perpassa as instituições, essa dificuldade. Pelas acusações do Ministério Público, o Eliseu teria desviado aí cerca de 3 milhões de reais. O que o Eliseu comenta com você? Não, veja, assim, primeiro não há acusação de desvio de nem dinheiro. A acusação não existe. Nem a acusação, a denúncia fala que houve de desvio, ou seja, que saiu dinheiro da prefeitura para o Eliseu. A acusação não diz isso. A acusação diz que saiu dinheiro da empresa privado para o Eliseu. Isso é uma coisa absolutamente diferente, são situações absolutamente diversas que não podem ser confundidas. Então isso caracteriza que não há nem... Primeiro, não há superfaturamento. Isto assim, né? A ideia que se divulgou que há superfaturamento totalmente inverídico, até porque a contratação da nova empresa, ela tem um contrato que é 300 mil reais a mais por mês, superior a antecedente, então onde é que há superfaturamento? Prejuízo não há nem aos cofres públicos, nem ao serviço público, porque o que nos foi informado por quem nos instruiu para elaborar a defesa é de que a Viaplan, o tempo em que operou com excelência, com qualidade, atendeu bem o povo lagiano. É isso a informação que nós temos quanto advogados de defesa. Doutor, o senhor como advogado, o senhor tem esse conhecimento, doutor, do seu cliente que ele vinha negociando com a empresa Viaplan desde a época que ele era deputado na Assembleia de Florianópolis ou não? Veja bem, isto é dito pela acusação. Sim, isto é o ônus da acusação de comprovar isto. E a acusação diz isto com base na delação. Na delação que nós dizemos com todo respeito aos órgãos de investigação, mas a delação feita, ela foi feita sob tortura psicológica, a pior delas. A tortura física deixa rastros, a tortura psicológica não, ela é pior. Pegaram-se um pai e um filho, empresários classe média, enclausularam na cadeia, colocaram com pessoas com réus condenados. A pessoa tende a dizer qualquer coisa no seu desespero. E por isso entendemos que o valor da delação, ela foi um ato de desespero. E é um ato de desespero tão singular que o sujeito acusa a si próprio, acusando os demais, auxiliando a acusação. Então, nós entendemos que não há valor jurídico e vai caber ao Ministério Público. A delação em si não é prova. O delator precisa trazer elementos de prova e esses não foram trazidos e nós, pelo que nos afiança, o prefeito, nas explicações que nos parecem muito plausíveis, nós não acreditamos que a acusação consiga fazê-lo e o que nós temos a revelar durante o processo também, penso, vai fortalecer muito a posição da defesa. Doutor Rui, me permite, doutor? Essa questão da delação é muito importante no momento da instrução do processo. No momento em que instruir o processo, essa prova tem que ser confirmada em juízo. Senão ela não terá valor algum, esta delação premiada. Apenas para ajudar o colega e para acrescentar. Só uma observação ainda sobre esse ponto, se me permitem, né? Tanto não há elementos de prova nos autos quanto a qualquer irregularidade, que no recebimento da denúncia, o eminente relator ateve-se única e exclusivamente à delação. Não foi trazido nenhum outro elemento de prova dos autos. Por quê? Porque o que há é a delação, mas só a delação é insuficiente. Ela tem que encontrar eco, ela tem que reverberar na prova dos autos. Acrescentava o relator, né? Que era para o Eliseu, que melhor será apurado na instrução, sem prova alguma. Sim. E
E outra coisa que é preciso salientar... Mas em que momento eles vão se ater às provas? Veja, porque até não, então veja, é mas só não há... na- Não, só no prova, julgamento? prova, tecnicamente, só é aquela produzida no curso do processo. A prova só vai ser produzida nas audiências que ocorrerão ainda. Não há prova, há indícios, elementos indiciários, que ainda não são valor jurídicos, nem para a condenação, e poderiam até tê-lo sido na absolvição, mas não para a condenação, jamais. Mas o fato também que preciso salientar é o seguinte, gente. Foram 8 meses de interceptação telefônica. Não tinha absolutamente nada. Se houvesse irregularidades, haveria interceptação de ligações do prefeito Eliseu com o esquema que está desenhado na denúncia. Não houve nada. Uma delação feita por pessoas desesperadas é que mudou o curso disso tudo. Então, né, até para completar esse ponto, tanto não havia nada, só esclarecer esse detalhe, tanto não havia nada, que em 30 de outubro de 2014, praticamente às vésperas da prisão do prefeito, o próprio relator, em 30 de outubro, vejam bem, 2014, mandou que o processo baixasse a origem Alásia, porque ele disse textualmente, não há nada contra o prefeito Eliseu nesse processo. Isso, vejam bem as datas, 30 de outubro. A prisão, 5 de dezembro. O que mudou em 1 mês e 5 dias? A delação. Então, toda a acusação é baseada única e exclusivamente na delação. E essa delação, me permitam, doutores, essa delação ela é feita sem o princípio do contraditório e da ampla defesa, que faz parte o advogado, o Ministério Público, o juiz. Esta prova, sim, tem valor. Ela tem que ser confirmada em juízo nestas condições. Se não for nestas condições, ela não tem valor algum. E o que diz o doutor Luiz Carlos Ribeiro é muito sério isto, porque vejam bem, o doutor Luiz Carlos Ribeiro não estava lá quando houve a delação. Nós não estávamos lá, não estava o juiz quando houve a delação. Estavam aquelas pessoas enclausuradas, temerosas quanto ao seu futuro, quanto à sua saúde, quanto à sua integridade física, quanto à sua dignidade pessoal, e os investigadores e os promotores que se incumbiram de arranjar elementos para a denúncia. Então, feito de uma maneira que nós não estávamos lá. Na prática, quais serão os próximos passos da defesa no trâmite judicial? E como é possível tentar desqualificar provas de 8 meses de investigação que não tem a voz do prefeito, mas que há menções a ele e um teórico emissário dele na situação? Não é desqualificarmos prova da acusação, é a acusação que tem que fazer a prova. Ela não a tem. Ela imagina que possa vir a ter. Então, primeiro, o ônus é da acusação. O nosso papel agora, com a defesa que nós teremos que apresentar lá após a intimação em 10 dias, é uma outra defesa diferente da preliminar. Então, nós vamos enumerar as nossas razões, o porquê nós entendemos da desvalia daquela acusação, por que não tem efeito, por que é incoerente, por que não tem fundamento, por que não tem substância, e elencaremos as nossas testemunhas e documentos. Isso vai ocorrer adiante. E a sacola de dinheiro, não é uma prova material? A sacola de dinheiro é uma prova material de uma entrega de que alguém fez a outrem. Mas isso é absolutamente nada de prova, é um indício que pode ter havido alguma coisa de irregular com relação às pessoas que foram flagradas, fotografadas naquele momento. Mas nós não sabemos de verdade. O prefeito, quanto à mala, é preciso dizer que o prefeito, nem antes daquele momento, nem depois, sabe a razão pela qual não conversou com o Toninho, nem antes nem depois, nunca mais se viram depois disso, devido ao enclausuramento. Doutor Rui, o TJ colocou o prefeito sob liberdade, em liberdade, sob restrições. O fato de 2 servidores da prefeitura terem buscado o prefeito ontem no batalhão já não fere uma dessas restrições? De modo algum. Porque as pessoas, vejam, graças a Deus um homem público arranja amigos, colaboradores para a vida, muito mais do que uma pessoa privada. Então, o fato, a restrição não nos impede de ir lá. Os seus correligionários, os seus amigos, quem os quer, nós estamos aqui no PMDB. A restrição é para que ele, prefeito, compareça nas dependências do Executivo. Né? Não compareça às dependências do Executivo. Né? E não tem influências na gestão do município nesse momento. Mas isto, simples afastamento, já chega a este efeito. Nós entendemos com todo respeito a decisão tomada, que questionaremos no devido momento, que essas restrições são desproporcionais, são desnecessárias, não atendem aos fins do processo. Doutor, esse conjunto de documentos seu e dos demais
demais colegas presentes, eles são absolutamente convincentes. A gente escuta e visualiza que tem uma linha muito com fundamento. Diante dessa realidade, e pelo fato do prefeito ter ficado preso quase 90 dias, estar fora do cargo, quem é que falhou? Não foi a própria defesa que falhou para não ter se antecipado? De modo, nós entendemos sobre o nosso ângulo. Aí claro, você nos coloca numa situação de que nós tenhamos que fazer a defesa do nosso trabalho. Isso nós não temos dificuldade, porque o nosso trabalho já é defendido pelo rol de pessoas que tivemos o pleno êxito de defender. Então, nosso currículo é a nossa melhor defesa. Mas aqui não é o ponto. Vocês estão vendo, por exemplo, não queremos comparar, que são coisas totalmente distintas, realidades distintas. Mas vocês estão vendo o problema do Petrolão da Lava Jato. São 100 dias, são 60 pessoas presas. E mais, são donos das maiores empresas do país. Dinheiro não falta para pagar advogados criminalistas mais afamados do país. Nós, inclusive, então, comparado à situação presente, né, e outra, eles estão questionando o juiz de primeiro grau, que é mais fácil você revogar. Nós estamos questionando no tribunal, onde a situação é mais difícil, porque as decisões são colegiadas. Então, assim, o curso dessa situação, o tempo em que ele ficou, é inédito porque ele ficou sem um processo recebido. Isto é inédito para Santa Catarina e vai ser difícil encontrarmos algo similar em outro tribunal do país. Mas, infelizmente, é o que tem que ser registrado na crônica judiciária brasileira contemporânea. É uma orientação de vocês, o Eliseu não nos dá entrevista, não se manifestar para a imprensa, por que ele não falou até agora? Olha, veja, o prefeito Eliseu, aqui as pessoas o conhecem, sabem como ele é. Se eu tivesse ficado 82 dias preso, na angústia, no sofrimento, vendo a minha família sofrer, a minha mulher com um problema de saúde que está, a minha filha e os meus filhos sofrendo, será que ele sairia com tanta tranquilidade? Será que o homem, o que está afetado a ele? Então, o elemento psicológico, o sofrimento, eu acho que deve ser respeitado nisso. Quem tem algo a dizer e com a firmeza, com a independência, com a isenção, com a tranquilidade de espírito, somos nós. E como que ele está? Ele está bem, dentro do que é possível esperar que um homem que passou por uma experiência tão terrificante como essa está. Ele se julga inocente. Ele se julga. Sem dúvida. Esta é a opinião dele, claro, que nos traz explicações que nos são convincentes, acreditamos na plausibilidade das suas explicações. O senhor está trabalhando, doutor, essa defesa, para fazer com que ele retorne ao cargo, mas há clima político para isso? E mais uma pergunta, como é que ele vai tocar a vida dele, vai sair para a rua, como é que vai ser? Clima político, quem tem que responder são vocês que moram aqui, é a sociedade lagiana, o clima é uma pergunta que refoge a nossa competência técnica, que aqui é jurídica. O que nós tentamos é nos tribunais reverter isso e fazer com que os tribunais possam recolocar. E os tribunais não podem deixar de colocá-lo ou não, porque há ou não clima político. Como é que vai ser a vida dele agora em diante? Vai sair na rua? Como é que vai ser também o dia a dia dele? Essa é uma questão assim que, tudo respeitando a sua pergunta, mas nós esperamos nos ater às coisas do processo, dia a dia, como vai ser a realidade, a coisa vontade da realidade dele, No STJ, como é que vai ser o trâmite lá da análise desse recurso que pode recolocá-lo no cargo? Interessante a sua pergunta. É colegiado? Sim, assim. Veja, nós temos um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Esse habeas corpus tinha duas causas de pedir, dois fundamentos distintos. Um pedia a sua soltura da prisão preventiva e outro o seu retorno ao mandato. Este fundamento ele perdeu a razão de ser, o da soltura, porque ele já ocorreu no TJ. Então fica para apreciação o retorno ao cargo. Tem algum prazo estabelecido? Assim, semana passada, vocês devem ter visto, dia 24, o ministro, não é que ele, digamos, ele manteve a decisão dele mesmo de 2 meses atrás. Que um agravo que fizemos no habeas corpus. Mas o habeas corpus tem que ser julgado colegiadamente pelos 5 ministros da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. É isso que vai acontecer. E isto está para acontecer. E ele indeferiu. Veja, 2 coisas boas aconteceram para nós naquela decisão, embora o olhar frio veja a manutenção só da prisão, né, que aqui já está revogada. Ele admitiu no primeiro despacho de dezembro, ele disse, não cabe discutir
afastamento, como vocês viram pelos blogs, que a defesa se equivocou, enfim, depois foi... Ele se retratou da nossa decisão e viu com o nosso agravo que é possível discutir afastamento. Ele afirma nessa decisão. E a segunda é que ele agilizou, pediu o parecer do Ministério Público, que só pode ir a julgamento colegiado, talvez agora em março, talvez vocês tenham que ver isso na pauta, porque eles estão muito cheios de habeas corpus. E o trabalho da defesa é destacar a importância de Laje de Santa Catarina, do tema, da pessoa, do currículo do Eliseu e dos seus direitos legais que estão lá. Então, assim, ele, ao pedir o parecer do Ministério Público, ele agiliza essa finalização do processo, que para nós é tão importante, porque diante dos 5 ministros nós debateremos isso com toda a democraticidade. Ou seja, ele pode voltar ao cargo a qualquer momento. Não, ele pode voltar ao cargo a partir do momento em que houver a decisão colegiada e a decisão acatar as nossas razões. Talvez em março. Talvez em março. Talvez em março. Talvez em março. A qualquer momento, se o ministro, ele por si só, voltasse atrás, mas ele não voltou. Na possibilidade de não ser julgado isso aí até o dia 5 de junho, ele retorna ao cargo ou de qualquer forma? A restrição dos 180 dias, que nós tecnicamente assim, entendemos que tem que ter uma razão de ser. A restrição pode, o tribunal mesmo, o TJ, pode revogar antes. Digamos que o relator finalizasse o processo, todas as provas fossem finalizadas, tudo colhido, nós estamos na sessão de julgamento de 5 de maio. Não precisa, ele pode retornar ao cargo. Então, depende, automaticamente. Mas se até lá nós não conseguimos uma medida para revertermos isso, cessa e ele retorna ao cargo no dia subsequente. Eu queria só acrescentar nesse ponto aqui, veja, qual a razão do retorno também, porque ela nos parece viável e possível. É que o contrato com a Viaplan, que é o objeto dessa discussão toda, ele já encerrou-se. Os próprios sócios da empresa já encetaram um acordo de delação premiada. Então, qual a influência, qual o poder do prefeito neste contrato, porque é este contrato que está sendo investigado, de mudar alguma coisa do que já foi feito? Nada. As testemunhas, as escutas, né, as interceptações telefônicas já foram todas feitas. Não está sendo feitas novas interceptações. Então isso tudo nos dá esperança, expectativa no judiciário de que eles possam reconhecer isso e dar pelo retorno dele ao cargo. Mas o que a gente ouve de bastidores é o seguinte, que as provas são contundentes. Mas é preciso. Mas olha, eu vou dizer assim, se eu fosse um elemento de órgão de investigação, se eu fosse um elemento de órgão de acusação, eu precisaria defender a minha posição. Afinal, como justificar para uma cidade que há um prefeito 82 dias preso, um prefeito com o currículo do prefeito Eliseu? Eu preciso dizer que tem algo concreto. Se eu não afirmar isso, como que eu vou me justificar moralmente perante a minha comunidade e as pessoas? É preciso dizer isso. É necessário dizer isso. Porque se não dizer isso, desacredita todo o processo. E ainda mais, e afirmam que ele tem provas de 8 outras entregas de dinheiro. Olha, pensam bem, senhores. Nós vivemos no país das interceptações, muitas vezes, algumas delas indevidas, escândalo, ilícitas mesmo. Ilícitas. Não se investiga mais. Se houvesse essas provas, a imprensa não teria acesso a elas? Vocês acham que já não se houvesse uma nova mala de dinheiro, vocês já não teriam tido acesso a ela? Se esses 2,5 milhões que alardeou os órgãos de investigação, 3 milhões, tivessem sido encontrados, vocês já não teriam esses dados? Por que esta demora? Ao nosso sentir, é a demonstrar a inexistência desses elementos. Mas um momento, doutor, por favor, houve uma ligação do prefeito, segundo o pessoal comenta, com a Câmara de Vereadores, o prefeito pediu para enrolar os vereadores aqui mais, o chamado enrolation, não sei se o senhor tem esse conhecimento. E vejam como isso confirma o que estou a dizer-lhes. O doutor Rodrigo, meu colega, foi o primeiro a observar isso no nosso escritório. A fraqueza de elementos é tamanha que eles precisaram algo da festa do Pinhão que não tem nada a ver com a Viaplan, que era a única coisa que parecia comprometer moralmente o prefeito, mas não criminalmente, não em ilicitudes. Então a fragilidade é tamanha, é tão espantosa, que somente restou para legitimar nas gravações aquela infeliz gravação. Se tivessem algo sólido, se algo correto, algo com fundamento para isso, vocês todos saberiam com toda certeza. Doutor Rui, a última pergunta, por favor.
Na delação premiada, os empresários não teriam que apresentar prova daquilo que estavam acusando, ou essas provas serão apresentadas agora, na instrução do processo? Sim, eles precisam, veja, a delação premiada é uma coisa interessante, que ela faz de o réu um coacusador. É uma situação muito nova para o direito brasileiro. Ela faz com que o réu também tenha agora o ônus de provar a sua culpa envolvida com a culpa de outro. Sim. E se ele não provar, veja a situação, a Constituição garante ao cidadão, a qualquer cidadão, porque não existe o direito penal dos culpados e o direito penal dos inocentes. O direito penal numa democracia, o sol raia para todos, culpados e inocentes, lá só com uma decisão final após um regular processo instruído com provas perante juízes, promotores e advogados. Isto é prova, isto é processo. O que nós tivemos até agora, nada. O processo iniciou ontem e o prefeito está 84 dias preso. Então, assim, se houvessem elementos, vocês já teriam algo mais inovador a tudo isso. Mas não há. Os senhores acreditam que Eliseu voltará ao cargo e tocará a sua administração, de que ele será inocentado ao final? Veja, assim, a questão de crença aqui não é o ponto que nós acreditamos ou não. Tecnicamente, se o prefeito juridicamente, estiver saudável na sua condição física, saudável nos seus direitos, ele torna, expirando o prazo, retorna. É esse o ponto. Não há como impedir isso. E o doutor Luiz Carlos Ribeiro já conseguiu um ponto importantíssimo com a sua liminar, no mandado de segurança, com a sua competência profissional, obstando aquele processo que nós já dizíamos, em coro com ele, que tinha vícios seminais. Então, isto também é um outro elemento que o doutor Luiz Carlos traz à defesa do prefeito Eliseu, que dá saúde aos direitos do prefeito Eliseu. Doutor, fez a denúncia. Doutor Luiz Carlos. Fez a denúncia. O senhor está querendo perguntar um tempo já. É verdade. Com licença, seus colegas. Tem gente que já fez 10 perguntas, não pude fazer nenhuma. Com todo respeito a vocês, mas a coletiva, o nome está dizendo. Isso. Doutor, é o seguinte, foi apresentada a denúncia, certo? Foi feita a denúncia. Em 1º de dezembro. Qual é o procedimento a partir de agora que a denúncia vai ao juiz? É isso? Não. Qual é o procedimento que vai haver a partir de agora com relação a esse assunto? Porque para a comunidade interessa muito saber, imagino eu, quais são os procedimentos, quais são os próximos passos. Vamos assim ser bem objetivo. Apresentada a denúncia, seria necessário aquele momento que ocorreu ontem, de admissão ou não da denúncia. Esse momento ocorreu. Admitida a denúncia, tem-se um prazo de defesas de 10 dias para todos os réus. Nessa defesa, se retrabalham alguns elementos, se estudam todas as respostas dadas pelos 10 réus, se estudam se houve elementos novos trazidos pelos réus em suas defesas preliminares. Se arrolam testemunhas. Se arrolam testemunhas e se apresenta ao juiz pedindo que, quando houver as audiências, que essas testemunhas sejam ouvidas. Daí serão ouvidas as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, serão ouvidos os réus, os delatores, promotores. Esse ponto só esclarecer uma coisa curiosa sobre as testemunhas, né? Uma das restrições é não ter acesso às testemunhas. Ora, como que o prefeito, pergunto eu aos senhores e senhoras, são pessoas inteligentes, como é que o prefeito vai saber o que as suas testemunhas têm a dizer sem nós falarmos com elas? Nós temos que saber o que elas têm a dizer. Ou os codenunciados. Por que isso aconteceu? Por que não aconteceu? Pode ser dele também. Veja, é possível que, repito, é possível até que uma testemunha arrolada pela acusação seja arrolada pela defesa também. O Ministério Público também é a defesa. Pode pedir, o Ministério Público pode pedir a alguém, né? Mas assim, para que o Ministério Público contatou com essas testemunhas no inquérito. Como que nós, advogados, que vamos defender, não poderemos fazê-lo? O Ministério Público não tem direito superior à advocacia. O senhor disse que vai atacar todas as restrições, doutor. Nós vamos estudar uma a uma e atacá-las, aquelas que entendermos que sejam desproporcionais e desnecessárias. E nós entendemos que essa restrição das testemunhas, quais testemunhas? Testemunhas de acusação podem ser as de defesa. Achamos que esse ponto cerceia a nossa defesa, se nós não nos insurgirmos, um prejuízo enorme. Não tem razão de nós não falarmos entre si. O doutor Luiz Carlos Ribeiro defende um dos réus. Não necessariamente que seja testemunha de acusação, mas testemunha de defesa. Então, assim, são uma restrição que, penso, não é proporcional e desmedida.
Aí, nesse caso, os delatores terão, então, de provar nesse momento o que eles disseram? Sim, os delatores, com a participação dos seus advogados, que nesse momento viram auxiliares da acusação, em vez de serem advogados, os proeminentes na defesa, viram auxiliares da promotoria, né, sem estarem ganhando da parte lesada, né, viram, eles vão ter que produzir elementos. Mas vejam bem, antecipo um ponto a vocês. Pessoas que trabalharam na burocracia interna da Viaplan em Curitiba foram ouvidas. Já foram? Não disseram absolutamente nada de relevante, porque não sabem nada. Tiraram dinheiro do banco, deram para o empresário, que entregou não sabe para quem. Por isso o Ministério Público ainda então, presta serviço a várias empresas. A várias empresas. Aí disse assim, eu tenho um rol de pagamentos. Assim, vou antecipar um ponto, porque também tem muita coisa sobre sigilo, mas assim a gente pode dizer assim, claro. Se pegar o que disse o filho Julião, o que diz o filho Arnaldo, o pai Arnaldo, há contradição interna entre eles enormes em vários pontos. Essa é uma questão de dizer, só não vamos trabalhar as contradições. E a falta de não batem os números. Se nós fôssemos seguir o que eles disseram, e o que foi dito na defesa preliminar deles, que é menos do que eles disseram na delação, não batem. Os números que apresentados à imprensa de 3 milhões, de 2 milhões e meio, iriam para um quinto, iriam para um sexto de tudo isso. Até porque terão que provar de forma contábil. Não, a ser verdadeira. Mas dizem que na defesa que eles protocolaram agora no tribunal, eles negam muito do que eles delataram Não é que eles negam, eles dizem menos. Ao dizerem menos, eles se enfraquecem na posição acusatória, os delatores. O que nós achamos. E os valores ditos de propina de 165 mil, são segundo isso, diga isso. Os valores de 165 mil, se eles foram pagos, como está a dizer os investigadores, se isto é assim, com toda a vênia empresa, mas é em criar uma nova pessoa jurídica, uma nova figura. É a empresa de caridade. Porque ela não tinha lucro algum, parece que ela trabalhava exclusivamente na versão para poder pagar propinas, então trabalhavam de graça. Então tem uma série de incoerências que precisam ser... Que a experiência comum tem uma regra que diz no direito que a experiência comum, quando há alguma coisa diferente, você vai pela experiência comum. Não é que há uma tabela de propinas, como brincaram em alguns órgãos de comunicação com isso. Mas a experiência comum nunca trouxe algo disso. E o que eles mesmos dizem incoerentemente, são valores muito inferiores. O que nós achamos que os órgãos de investigação fizeram? Pegaram aquele dia, aquele fatídico dia de novembro, 175 mil reais, vezes 22 vezes. Ponto. O cálculo. Sim, essa é a conta que eles fizeram. Agora, isto, gente, é uma afirmação que, com todo carinho e respeito dos grandes órgãos de investigação, nós jamais faríamos. Doutor, mas eles seriam tão irresponsáveis de fazer um negócio desse? Eu não digo que isso é irresponsabilidade, isso que eu digo que é crença de perseguirem o que eles acreditam. É crença de você fazer aquilo que você acha que é o certo, mas tudo que passa da dose de remédio vira veneno. Ô, doutor, comentava-se muito aqui fora, não sai hoje, sai amanhã, que era uma questão, já tinha virado uma questão política, essa prisão do prefeito. Isso... Olha, isso há critérios políticos em tudo isso? Olha, não nos cabe realmente dizer isso. A nossa análise é jurídica. Quando, por exemplo, se houve que havia pressão para que ele renunciasse, o senhor, como advogado, sabe de alguma coisa a respeito? Era o desejo de muitos, né? Era o desejo de muitos. A questão da CPP, pelo que a gente visualiza, a situação está resolvida, não tem como... Não dá para dizer que esteja resolvida, né? Na verdade. O que aconteceu? Ela teve um trâmite inicial muito afoito, né? E por força disso houveram falhas insanáveis nessa CPP. E foram arguídas oportunamente essas falhas insanáveis. E a comissão processante, através do seu relator, o vogal, o presidente, fez vistas grossas quanto a esses argumentos expendidos nessa defesa, né, e acabou acatando e prosseguindo com essa comissão parlamentar para a cassação do prefeito.
Na negativa deles em acatar as nulidades que foram por nós levantadas, a gente procurou o remédio heróico, né, que foi o mandado de segurança, para buscar uma liminar, para o fim de que fossem acatadas essas liminares preliminares de nulidades insanáveis, e que, então, poria por terra todos aqueles objetivos de uma representação carente de fundamentação, sem legitimidade, desrespeitando regras constitucionais, né? E eles, o juiz entendeu, com maior respeito, a decisão dele de manter o prosseguimento dessa comissão para que se apurasse e se chegasse ao final até o impeachment. No entanto, desta decisão cabe o recurso, o remédio heróico, que é o agravo de instrumento, né? Tanto que no dia da audiência, a primeira audiência de ouvido de testemunhas, eu disse aos repórteres que estavam lá que nós buscaríamos o agravo de instrumento para que fosse restabelecido o status quo, né? Que é o direito do acusado de ver ser representado por parte legítima, de ver-se processado de forma sob o amparo da lei, de ver-se processado sabendo quais são os tipos de acusação que pesavam contra ele, quais as provas que pesavam contra ele. E o tribunal, através de um desembargador, de forma monocrática, ele concedeu a liminar, apreciando tão somente a questão do quórum necessário, porque foi desrespeitada a questão da similaridade, quer dizer, o presidente da República, o governador e o prefeito são julgados da mesma forma. A representação tem que ser recebida pela maioria absoluta. O que não recepcionou a nossa Constituição no decreto 201/67, que eles fizeram pelo decreto 201/67, no sentido de recepcionar essa representação pela maioria simples e de forma equivocada, o que agora, através dessa concessão dessa liminar, no agravo de instrumento, foi suspenso, até que uma das câmaras julgue o mérito através do seu colegiado. Ou seja, nesse ponto, lembra que até nós conversamos uma vez que o senhor esteve na rádio, todo esse procedimento da CPP para ter chegado nessa situação depois de algum tempo de trabalho, a gente pode dizer que ele já começou de uma forma errada. Os vereadores não fizeram, trocando por miúdos, os vereadores membros da CPP, faltou instrução ou será que eles não fizeram o dever de casa da forma correta para chegar nesse ponto e haver tantas falhas como uma casa de lei que não entende lei? Foi o que disse o colega agora aqui, né? Foi algo feito de forma soldada, às pressas, entende? Sem que tivesse um amparo jurídico competente, né? Para que eles não cometessem esses graves equívocos e gerassem essas nulidades insanáveis, que felizmente, né, eu acredito na justiça, você que acredita na justiça, sem dúvida nenhuma, a justiça pôs os trilhos agora, e o julgamento que haverá das câmaras criminais é uma questão matemática, é apenas uma questão matemática, amparado por essa liminar que disse que eles não respeitaram o 2/3, o princípio da similaridade. Só se começassem tudo de novo, o processo. Primeiro há que se aguardar o julgamento colegiado desse agravo, né? E respeitando todos os dispositivos legais do decreto 201 e da Constituição Federal. A quem coube fazer o rastreamento das contas? Rastreamento das contas? Porque eles bloquearam todas as contas e pressupõe que foi feito o rastreamento para chegar aos 2 milhões. No caso do prefeito Eliseu, é muito interessante que o prefeito mesmo foi lá, apresentou as suas contas, abriu a sua declaração de imposto de renda, levou, eu tenho tanto em conta tal em tal, eu tenho origem disso e disso. O próprio prefeito foi que levou. Foi o bloqueio mais fácil de fazer, porque a informação veio da fonte mais fidedigna e honesta possível, que era ele, que sequer sabia que ele tinha suspeito, que era indiciado ou investigado, foi no seu melhor espírito público e levou. Tanto que na decisão, no pedido do Ministério Público, que pede rastreamento de contas, não pediram rastreamento de contas do prefeito, porque ele tinha informado com todo o espírito público. Não precisou, porque ele informou, eles tinham todos os dados bancários, porque o prefeito levou. E isso não foi destacado devidamente. Os demais foi pedido rastreamento, mas não encontraram absolutamente nada.
nem nas contas do prefeito, nem nas contas de quaisquer dos demais réus. Onde foram parar os 2.800.000? Pois nós temos que perguntar isso, não é nem tanto para dizer, o prefeito Eliseu, ele não tem a menor ideia, porque ele não sabe disso. Não sei, eu não sei se essa conta fecha. Nós teríamos que perguntar para quem fez o cálculo aritmético que chegou a esse cálculo. E quem está acusando tem que responder. Onde é que está? Porque este é um ponto que é preciso haver a materialidade. Se dinheiro foi entregue, onde é que está esse dinheiro? Uma interceptação telefônica que falou, que mencionou, que aludiu, é um mero indício, que será zero, nada, valor jurídico algum terá para a condenação de quem quer que seja, se não se comprovar a existência desse dinheiro, a sua entrega, o fim para o qual a acusação diz que ele foi feito. Mas como é que a justiça, então, pode manter na cadeia alguém que tem meros indícios? Muito bem, porque esta prisão foi feita, elas são as chamadas prisões cautelares. No Brasil, vigora, há 7 anos, 8 anos, o Supremo Tribunal Federal mudou seu entendimento, que alguém só vai preso definitivamente depois do trânsito em julgado. Mas as cautelares estão virando, isso é criticado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio já tem criticado isso, o ministro Ricardo Lewandowski, que nós estamos invertendo. No Brasil democrático, pela Constituição, a regra é a liberdade, não o enclausuramento. Mas nesses casos de grande comoção pública, que esses órgãos de investigação, que nós conhecemos bem, que, né, eles querem... Eles entendem por grande comoção pública, só faz parte do... Sim. Grande comoção pública, o que eles entendem? Clamor público é uma expressão muito larga, que veio ao Brasil em 41, em plena ditadura Vargas. Né? Então o clamor público, você poderia ter o clamor público numa situação, digamos, um crime hediondíssimo, como o caso Nardoni, que mexe com a população quer ir atrás daquilo. Por isso você deixa preso aquelas pessoas. Deixa a pessoa presa, né? Por essa razão. Não há outra razão. Mas no nosso modo de ver, até curiosamente, o que de algum modo desestabilizou a ordem pública foi exatamente a concessão da prisão preventiva. Ela quem gerou, no nosso modo de ver, de algum modo, uma instabilidade da ordem pública lagiana, posto que as coisas estavam serenas até então. No entender de vocês, pelas provas existentes, foi descabida essa prisão, então? Não só pelas provas, porque você pode ter prova ou indício firme de um crime. Não é isso que firma a prisão preventiva. A sua pergunta é fantástica, devia ter sido feita já desde o início. Não se prende alguém só porque eu tenho provas de um crime, preventivamente. É preciso, mais do que isso, é que eu tenha indícios concretos de que ele vai interferir sobre as testemunhas, que ele vai pressionar testemunhas, que ele tenha documentos em sua posse, que ele os queime. Por exemplo, o dinheiro, taca fogo no dinheiro, seria isso. Mas não é só porque alguém cometeu um crime, tem elementos concretos, você paga uma fiança, muitas vezes, quando é o caso, se o crime for afiançável. Então, o que isso aconteceu? Nós, desde o início, estamos dizendo, a decisão dele foi, uma expressão, despida de elementos de concretude, de realidade. O Eliseu não fez nada que a lei exige para que ele seja enclausurado. Ele não ameaçou testemunhas, ele não corrompeu. Por que o governador Arruda de Brasília foi preso? Porque pegaram ele tentando subornar uma testemunha. Isto é um elemento que leva à prisão. Absolutamente sequer a acusação ousou dizer isso do prefeito. Ousou dizer que ele tenha feito mesmo. Ela pressupõe a suposição que faria, mas jamais se enclausura alguém na suposição que o fará. E sim é a prova que o fez. Me permita, a prisão preventiva ela prevê que haja inicialmente indícios suficientes de autoria. Esse é o primeiro ponto. Isso. Neste caso, me permita, porque eu também sou advogado dos acusados, nesse caso do Eliseu, sequer existe os indícios suficientes de autoria, senão meras suspeitas. E meras suspeitas não são motivos ensejadores de um decreto preventivo. Você não pode confundir indícios com suspeitas. E no caso presente, doutor, se eu estiver errado, me corrija, não passam de meras suspeitas. Não, o senhor está correto. É a voz do mestre. Está correto. Não, mas a voz do mestre não é. Para que a gente entenda aqui, o senhor está representando o seu cliente, é o prefeito Eliseu Matos,
De nós três representamos. Sim. Os 4 representamos Eliseu Matos, só que o doutor Luiz Carlos no processo de impeachment e nós no inquérito. E essa pergunta até não cabe o senhor, cabe o partido com o PMDB. E o Toninho, que vem há 12 anos junto com o prefeito, quem é que vai defender ele? Quem é que está defendendo ele? Está abandonado? Olha, um dos advogados muito bem defendido, melhor, mais bem conceituados do Estado, eu diria do país, está defendendo o Toninho, que é o Giancarlo Castellano, um grande jurista criminal. É um colega nosso que vimos ontem lá, né? Estava... Já presenciei ele trabalhando em 2 ocasiões, eu posso avaliar. E tem o colega que atua aqui também, né? Em Lages, que defende, não é? Qual o nome dele? Doutor Samuel Bertolini, que também é o defensor dele. Samuel. E o Wilson da Semasa? O doutor Kiko Josué. Eu sei que estava Qual o nome dele? Não, ninguém. Como é que é o nome desse do Wilson? Nós chamamos ele de Kiko Josué, mas ele... Mário Sérgio Rosolini. Muito bem. Muito bem. Muito grato pela atenção dos senhoras e senhores aí, né? Obrigado pelas perguntas, né? A gente agradece, então, a imprensa aqui presente. Tá? Agradeço a presença do nosso vereador Tiago, do vereador Vone também. O vereador Tiago, o nosso vereador do PMDB, tá? E o vereador Vone também, é nosso companheiro aqui conosco, tá? E algumas lideranças, o nosso Cosme, que estava aqui agora há pouco também conosco.